Salve, salve, galera ligada aqui na Motorsport TV Brasil. Tá começando mais uma edição do Podcast, o seu podcast de motociclismo, uma produção do Motorsport.com Brasil, em parceria com a Yamaha Race Brasil. Ó, vou fazer um mistério, eu estou um convidado aqui hoje, mas vamos segurar um minutinho aqui, porque é do meu lado, Felipe Mota, apresentador da ESPN. Salve, Felipe, tudo bom? Tudo bem, pronto para um bate-papo especial. Especial, vocês estão percebendo, né? A gente tá até num estúdio diferente, hoje a gente tá aqui na sede da Yamaha, porque a gente tem que receber um convidado mais que especial. Vocês já estão vendo aqui, Diogo Moreira, nosso representante brasileiro na Moto2. Salve, Diogo, muito obrigado por estar aqui com a gente hoje. Boa tarde a todo mundo, obrigado pelo convite. E, bom, tô feliz de ter voltado pro Brasil, acho que já fazem 2 anos que eu não venho pra cá. Uau! Então, tô feliz de estar aqui. Bem, é a segunda vez do Diogo no podcast, né? A primeira a gente tinha participado à distância, mas agora finalmente presencial aqui. Agora bem melhor assim. A minha preocupação com o Diogo é a seguinte, é sempre um prazer falar contigo, Diogo, a gente tá muito na torcida, acompanhando todos os seus passos, mas a gente acompanhou a sua agenda essa semana, né? Estávamos os três em Goiânia, um sol daqueles, público, Depois do fim de semana da Argentina e tal. Cara, alguma vez você veio pro Brasil que você virou tanto do avesso? Porque eu imagino que você esteja tão cansado, mas ao mesmo tempo tão feliz. Descreve pra gente esses sentimentos. Cara, então é a primeira vez que eu venho e não tenho tempo de ficar com a minha família. Acho que é a primeira vez que eu tô sentindo isso, mas tô feliz de ter voltado. Ontem à noite eu pelo menos vi meu irmão, e a partir de hoje até sexta-feira eu tenho um compromisso. E, bom, primeiro é o trabalho, depois a diversão. Mas estou contente sim e vamos continuar. Tem que aproveitar esse momento também, né? Você chega aqui como o principal nome do motociclismo brasileiro lá fora, né? Então, chegando como esse expoente, tem que aproveitar o momento também, né? Sim, não, com certeza. Acho que a recepção que eu tive ontem em Goiânia foi muito boa, eu me surpreendi, na verdade. Eu tinha comentado com meu pai, eu achei que não ia ter tanta gente, então acho que foi um evento legal e isso ainda me deu mais vontade de voltar no que vem. Acho que vai ser ainda melhor e com certeza passar um fim de semana aqui correndo, voltar a correr no Brasil vai ser bem legal. Eu acho que isso é muito interessante a gente falar, né, Diogo? Porque quando a gente chegou lá em Goiânia, eu conversei com motoristas de aplicativo, o pessoal no hotel, tava todo mundo nessa pilha. E a gente sabe que no Brasil, muito do que acontece é São Paulo, Rio, então o pessoal de Goiânia tá muito feliz, de todo o Centro-Oeste, de receber a MotoGP. A MotoGP é um super evento. Só que a MotoGP precisa de rostos, né? Então lá atrás o Valentino rompeu a bolha para todo mundo, hoje na MotoGP temos o Marc Marques, mas pensando em Brasil, quando você aparece, Diogo Moreira, esse é nosso. Como é que... E você sabe como é brasileiro, né? É nosso, já vai e tal. Descreve pra gente como é que tá sendo isso. Porque o que me chama a atenção no Instagram, se você ganha 10 mil seguidores, você olha no Instagram 10 mil seguidores, mas isso é virtual. Quando você chega nas pessoas, assim, há 2 anos, cheguei, uma pessoa falou, legal. Agora você chega e tem um mar de gente falando, Diogo, como foi? Não, então, o brasileiro acho que é muito intenso, então acho que isso me motivou muito ontem. Depois de... Eu ainda não fiz nada, eu não fui campeão, não ganhei corrida assim no Mundial, mas eu me considero um piloto normal. Então, o apoio que eu tive ontem foi muito bom. Eu acho que cada ano isso vai a melhor. Então, eu tô bem contente com isso e vou tentar sempre levar a bandeira comigo. Querendo ou não, você já tá aí no segundo ano na Moto2, já sente aclimatado com a moto, tá pronto para brigar por pódios, por vitórias, quem sabe até pensando a longo prazo no ano disputar o título? Sim, eu acho que esse ano a gente deu um passo a mais. Já no final do ano passado eu melhorei muito. A gente acabou o ano fazendo um pódio e eu acho que esse ano a gente começou da onde a gente acabou. Então eu tô feliz com essas 2 primeiras corridas do ano. É uma pena a Argentina, que foi um fim de semana difícil, mas prefiro que aconteça isso agora do que no final do ano. Então esse ano vai ser legal. Só ele falou sobre o final do ano ter sido muito bom. Eu queria focar na última corrida, mais especificamente a última volta, a última curva, aquele passadão maravilhoso em cima
do Ayogura. Conta pra gente como é que foi aquilo, o que passou na tua cabeça naquela hora, como é que você sentiu que dava pra fazer uma ultrapassagem daquela que todo mundo ficou impressionado, ficou muito animado com aquilo. Então, eu provei isso no sábado no classificatório com outro piloto e deu certo. Eu consegui passar, fiz a curva bem e acho que o fim de semana eu já tinha conversado muito com a equipe porque eu queria fazer um pódio. Eu estava brigando pelo novato do ano, mas o mais importante para mim era o pódio. Então, eu saí para a corrida focalizado nisso. Então, na última volta, eu sabia que minha última oportunidade era a última curva. E eu falei, bom, é hoje. Se der certo, deu, e se não, eu vou cair. E até que deu certo. E eu acho que foi bonito, sim, a ultrapassagem. E ainda mais passando o campeão do mundo, foi ainda melhor. Então foi legal. Eu nem ia fazer essa pergunta, mas acho que vale a pena, porque o Ogura foi muito bem ano passado e ele começou muito bem na MotoGP este ano. Fim de semana Tailândia, especialíssimo. Quando tu vê um cara da Moto2 chegar na MotoGP já dando um chute na porta, é também para você um molde ali, um rastro de que as coisas, ó, com esse cara eu tava batendo roda não, mas eu tava dividindo curva com esse cara, ele tá lá, ele fez o trabalho dele, tem espaço, eu preciso seguir meu caminho. Bom, acho que cada piloto é diferente. Com certeza, uns vão se dar melhor e outros não. Mas eu tenho que fazer meu caminho. Com certeza, ano passado, no final do ano, eu vi que ele não era muito melhor que eu. Ele, sim, foi campeão do mundo, mas eu briguei muitas corridas com ele. Então, acho que isso me motivou a que eu criasse essa vontade de continuar trabalhando e continuar brigando. Então, vamos ver se um dia, se eu subir para a MotoGP e acontecer, se der tudo certo. Acho que vai ser diferente, cada piloto é diferente, como eu falei antes. Então, vamos focar primeiro na Moto2, vamos ver. Não só o Ogura, né? A gente teve mais 2 pilotos que subiram aí esse ano. O Fermin Aldeguer tá correndo na Gresini e me fugiu. O Songkyak Chantra, que tá na LCR Honda. Fala pra gente também um pouquinho desses dois, disputas que você teve com eles aí ao longo da temporada passada. Bom, eu acho que eu tive mais a disputa com o Gura e Fermin. Foi os dois que a gente mais brigou na corrida. E com certeza eu já tinha falado para muita gente que o Gura na MotoGP ia andar melhor que os outros novatos. Por o estilo que ele tem na moto, como ele afronta o fim de semana. Então, tá aí. Tailândia fez um fim de semana incrível. Argentina também, saindo tão atrás e voltando, passando muita gente, foi legal. Então, acho que vai ser um dos favoritos. Uma história que você contou aí na coletiva, você falou que começou bem o ano na Tailândia e aí depois dificuldade na Argentina. Conta a história, essa história é muito boa. A história do que você foi o mais rápido, que você passou mal na moto. Primeira coisa, foi a primeira vez que você passou mal na moto? E segundo, o que aconteceu na Tailândia? Foi pelo calor? Sim, foi a primeira vez que aconteceu isso comigo. E não foi por calor, foi que eu saí na primeira parte do treino com um pneu novo e na segunda eu também montei outro pneu. Então, entre essa parada no box, eu tomei um gel para sair mais quente. E não desceu bem, não desceu. E na volta rápida eu acabei devolvendo na moto, o capacete e tudo. Mas consegui acabar a volta e fiz primeiro, então foi legal. Agora que venha, né? Deu sorte, né? Uma redução de peso ali que ajudou a ganhar um 10. Na reta, né? Foi bem no último setor, ainda perdi bastante, lógico. Só que eu cheguei no box, falei, bom, fiz primeiro e acabei sujando a moto. Como é que mantém a concentração num momento desse? Porque qualquer pessoa ia estar pensando, pô, que nojo, tem que voltar, tem que parar. Não, você seguiu e fez o melhor tempo. Como é que mantém o foco numa hora dessa? Bom, era a última volta, faltava acho que 2 minutos para acabar o treino. E como eu via que no painel da moto estava melhorando, então eu falei, bom, eu tenho que acabar a volta. A única volta que eu tenho era o treino que eu ia me classificar para o Q2. Sim.
Então eu tinha que fazer essa volta. E eu acabei fazendo uma volta muito boa. E, bom, é difícil que aconteça isso e voltar a se concentrar, mas Sim. como foi no último setor, então foi muito rápido. A minha dúvida era essa, não é questão do nojo. Assim, eu como apresentador de televisão já aconteceu de eu engasgar suavemente com água, ou às vezes com a saliva, Sim. mas você não chega a tossir, mas a cabeça fica, eu vou tossir, eu vou tossir, eu vou tossir, eu vou tossir. Tossir, não tosso. E eu fico imaginando você começando a passar mal. Putz, vou passar mal, vou passar mal, vou passar mal, ou não deu tempo. Não deu Você tempo. que bom. Não deu tempo. Não deu nem pra pensar. Então, eu senti, voltou e foi. Pronto. Acabou. Maravilha. Eu ia te perguntar, é a coisa mais inusitada que você já passou em ação? Ou já passou outra coisa? Já teve cãibra, sabe assim, dor de barriga, entendeu? Cara, já tive dor de barriga, afinal, países da Ásia é difícil que aconteça isso com piloto, com água, ou com comida, ou com qualquer coisa. Então, acontece sim, é normal. Só que eu acho que a mais recente foi essa. Então, Sim. uma cãibra também já tive em alguma corrida e afinal é difícil voltar a se concentrar. Mas é isso, não vai ser nem a última, nem a... Então, não foi... nem isso. Então, com certeza vai ter mais. Ô, Diogo, mas eu acho muito engraçado que assim, eu costumo falar que piloto de moto é meio louco, né? Você pega, por exemplo, na Fórmula 1 teve o Daniel Ricciardo 2 anos atrás, quebrou a mão e ficou 3 corridas fora. Na MotoGP já não tem isso, né? Os caras sofrem uma fratura no sábado, na segunda opera, sexta-feira tá de volta a ação. E o ano passado você teve uma situação que você acabou ficando ali 2 corridas fora, né? Você perdeu Misano 2 e Indonésia. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse período que você ficou afastado e se é fácil, depois de 3 semanas que você fica fora, voltar a subir na moto e já entregar resultado. Bom, é difícil esse tempo que você tá em casa. O pós-operatório é bem difícil porque você não pode fazer muita coisa. Você tem que ficar na cama sem fazer muita coisa. Então, é difícil sim, só que eu acho que quando um piloto volta a pilotar a moto, volta a subir na moto, fazer o fim de semana normal, eu acho que é melhor porque você vem com mais vontade. Sim. Então, quando eu voltei no Japão, eu não tava 100%, só que eu já subi na sexta-feira na moto e o tempo vinha. Então, era a vontade que eu tinha de voltar. E foi sim, foram 2 semanas difíceis, porque afinal, abrir a barriga, tem muito órgão dentro, então é difícil voltar. Então, foi Por causa da difícil. cicatriz, né? Se não abre de novo, é isso? Ou pela dor em si? É pela dor e porque eles abrem dentro também. Sim. Então, Cicatrizar. tem que cicatrizar bem, não pode infectar, então é difícil o pós-operatório. Você tem um talho legal nesse braço direito. Ó, pô, Tem eu não tinha nem visto a parte interna. de cada lado. São gêmeos, como é que foi isso aí? Bom, esse aqui é o air pump que eles chamam, é o síndrome compartimental. E eu operei ano passado, no começo do ano, operei numa segunda-feira e na sexta-feira eu já subi na moto. Então foi rápido, isso foi rápido. E isso aqui sim eu tive que fazer, eu tive problemas nas 3 primeiras corridas do ano. E bom, ficou a marca aí. Você começou a andar com 3, né? Qual foi o primeiro acidente da sua vida, assim, que você lembra? Mesmo pequenininho, sua mãe, seu pai, meu Deus, como foi? De lembrar, eu não lembro. Meu pai conta que dos primeiros dias que eu peguei a moto, eu não sabia andar, não sabia fazer nada. Eu acelerei tudo a moto e dei num muro. Então, da frente de casa. E eu não lembro disso, porque eu tinha 3 anos de idade. Só que ele contando é engraçado. Eu tô rindo porque dizem no automobilismo e no motociclismo que você precisa descobrir os limites. O muro, você estava descobrindo, é um limite natural, né? Eu não sabia nem falar direito. Então, Eu já sabia acelerar. acelerar eu sabia. Então, Ainda sobre o afastamento do ano passado, queria que você falasse sobre a Indonésia, né? Você acabou não correndo, você deve ter ficado chateado, né? Porque um ano antes tinha sido a primeira vitória no Mundial. Ficou uma coisa tipo, putz, talvez eu podia ter ido bem, buscado um pódio ali? ficou, porque eu já vinha de corridas estando na frente. Eu tava sempre top 10, top 8. Então, acho que Indonésia, não sei se eu ia fazer pódio, não sei, nunca vamos saber. Mas eu acho que era um fim de semana que
eu podia fazer alguma coisa. E foi uma pena, assim, um circuito que eu gosto, um país que eu gosto também. Então, desde o primeiro ano que a gente foi para a Indonésia, no primeiro ano eu largava em terceiro já, e era a segunda corrida do ano. Então, Indonésia eu sempre andei bem. Uma coisinha a mais ali. Então, uma pena sim, mas acho que se Deus quiser esse ano eu vou correr. Isso aí. Diogo, vamos falar de MotoGP. O nosso público adora acompanhar pilotos falando sobre a MotoGP. Recentemente a gente recebeu o Alex Bausch, que inclusive quando fala de você a gente percebe o carinho, Dioguinho. MotoGP, o Mark Marques não veio pra brincar, né? O cara em 4 corridas ganhou as 4, é pra mostrar, ó, gente, tudo legal, fiquei um tempo afastado, machuquei, tive problema na Honda e tudo mais. Vai pra Ducati com moto velha, o ano passado já barbarizou. E esse ano ele veio pra mostrar que ele é o cara. De novo. Eu acho que ano passado ele já mostrou que ele não brinca. Ele não brinca nunca. Ano passado, com uma moto inferior, ele estava fazendo um resultado que era difícil. Era difícil. Fez terceiro do mundo. Então, esse ano ele já falou que estava tudo nas mãos dele. Então, ele fez, ele está fazendo. E acho que esse ano, se tudo der certo, é ele que vai levar o título. Você conhece ele bem, né? Assim, o que faz o Mark Marques, além do talento natural, a velocidade, o que faz ele ser Mark MM93? Bom, com certeza ele tem muito talento. Se ele não tivesse talento, talvez ele não teria feito o que ele fez. Só que com o trabalho que ele tem feito todos esses anos, trabalhando em casa, trabalhando com a moto, tudo, e depois da lesão também que ele teve, eu acho que a cabeça dele é muito forte. A cabeça dele é de campeão. Ou eu ganho ou eu não faço nada. Então, ele assinou 2 anos na Ducati e ele vai tentar ganhar os 2 anos. Então, eu acho que é a mentalidade que ele tem. Ele vai tentar ganhar os 2 anos todas as corridas, né? Porque tá até agora fazendo a limpa. Mas, Diogo, se o Marques estar na frente não é necessariamente uma surpresa, o que dizer de Alex Marques despontando como uma segunda força? Te surpreendeu ver essa performance dele até aqui? Cara, eu não, porque eu acho que o Alex Marques tem que conhecer ele por o que ele fez. Ele foi campeão do mundo da Moto3, da Moto2, Sim. então levou tempo para ele ser campeão. Acho que na Moto2 ele ficou 5 anos na Moto2 e no sexto ele ganhou, alguma coisa assim. Então não é também uma coisa impossível que aconteça. Tá segundo no campeonato agora. Todo mundo fala que é o irmão de. Então eu acho que não. É o Alex. É o Alex. Cada um olha para o seu trabalho, então é difícil sim que isso aconteça, mas não é impossível. Então tomara que aconteça. E o Pecco, que nas primeiras 4, né, 2 e 2, né, 2 sprints, 2 corridas, ele nunca se intrometeu nesses dois, né? Ele tá mais olhando para trás para ver quem tá caçando ele do que de fato atacando os irmãos Marques. Cara, então aí eu não posso entrar muito nessa guerra, mas Mas o que você acha? eu acho que como o Marques entrou na equipe, sim, eles são amigos e tal, mas tem essa rivalidade dentro. Então, talvez o Pecco seja mais de cabeça agora, mas com certeza o Pecco é 2 vezes campeão do mundo, se eu não estou errado. Então, ele vai chegar, ele vai voltar, com certeza, e vai brigar. Mas até agora tem os 2 irmãos que estão fazendo bem. E querendo ou não, a próxima pista é uma pista em que o Marques domina, né? Inclusive uma pista que você gosta muito também, que é Austin. Então, eu gosto tanto dessa pista que eu nunca tive um resultado bom. Interessante. No primeiro ano eu acabei caindo na última volta, tava terceiro. No segundo ano da Moto3 eu tava liderando, acabei errando na última volta e fiquei em quarto. E ano passado eu tive a cirurgia, então, bom, vamos ver esse ano. Se tudo der certo, esse ano eu vou estar brigando e vamos ver se esse ano vai. Vou te fazer uma pergunta. Responde o que você pode. Não é para colocar uma casca de banana, é curiosidade do público. E a gente repara, qualquer assunto que a gente fale sobre Marques ou sobre Valentino é uma treta. Né? Você sabe, o Valentino tem o público dele, o Marques tem o público dele, como eles são rivais, a coisa fica. Como eu acompanho muito Fórmula 1, tem alguns pilotos
que não convém você falar o nome do outro perto do rival. Sabe, aquela coisa meio Harry Potter, Voldemort é aquele que não deve ser nomeado e tal. Como é isso? Porque você conhece o Mark Marques, imagino que você seja mais próximo do Marques, mas o Valentino já te... É isso, quando se está na presença de um, falar sobre o outro é assunto proibido? Bom, acho que assunto proibido não é. Sim, eles tiveram as corridas deles, as brigas deles que fizeram que essa amizade pues, separasse. Mas acho que não é proibido, não. Quando eu tô treinando com o Marques, um dia ou outro sai o tema do Valentino. E não é que um fala mal do outro. Agora cada um fez o seu caminho e acho que Interessante. no momento da briga, 2015, 2017, por aí, essas coisas, eu acho que sim, era proibido. Mas acho que agora um tá no carro e outro tá na moto. Tenta compará-los, você conhece os dois, de tudo. Piloto, carisma, conversa contigo, como são... E aqui não é para comparar quem é melhor, você entendeu? Assim, porque é um privilégio conhecer os dois, o nosso público adora os dois e não conhece. Então você apresente pra galera como eles são. Bom, eu acho que carisma Valentino Rossi sempre foi o melhor. E eu acho que sempre vai ser assim. Eu acho que se a gente comparar quem vende mais, Valentino vende mais. Pro público de fora. Porque ele fez, por as comemorações que ele fazia quando ele ganhava. Então acho que são diferentes. Claramente eu tenho mais amizade com o Marques, então eu vivi a época dele. Eu não consegui viver viver a época do Valentino. Então é diferente, mas eu acho que os dois são grandes ídolos e é isso. Ô, Diogo, aproveitando que o Felipe mencionou o Valentino Rossi, vamos falar um pouquinho sobre os 100 km dos campeões. Eu acho que todo mundo quer saber disso aí, né? Você disputando com grandes nomes, não só o Valentino, mas Luca Marini estava lá, outros pilotos da MotoGP, outras lendas do esporte motor. E deu Diogo Ferreira. Toma! Conta pra gente como é que foi essa experiência lá foi no Tavulli, né? Sim. Eles chamam de rancho, né? Sim, sim. Bom, é um evento muito privado. O Valentino chama os pilotos do Mundial e pilotos do motocross e de outras modalidades. E não é um evento para se divertir, é uma corrida. Então, todo mundo quando sai para a pista leva a sério. E já é o meu terceiro ano que eu fui lá e acabei que esse ano acabei ganhando. Eu não sabia, de verdade mesmo, eu não tinha pensado que eu podia ganhar. O meu objetivo era tentar brigar pelo pódio e acabei ganhando. No sábado à noite, na corrida americana que eles fazem lá de noite, é o oval. Eu acabei caindo e fui eliminado primeiro. Então acho que isso me deu ainda mais motivação pro domingo. Então foi legal, sim. Eu tenho o vídeo da corrida, eu tenho o vídeo quando eu passei o Marini. Não vou postar isso aí, senão vai ficar feio. Então foi legal, sim. Vamos ver se no futuro ele me chame de novo. Mas isso é bem legal. Primeiro, o pessoal gosta dos bastidores assim. Bastidores não estou falando para contar assim, detalhes, nada proibido, mas qual é a regra? Tipo isso que você falou. Não, postar não pega bem. É um evento realmente nosso, diversão, pure, como dizia o Senna, né? Pure race, né? Competição pura. Como que é o jantar? Pô, imagina, um monte de italiano, a comida deve ser boa, mas assim, é a mesa tipo a Santa Ceia, todo mundo numa mesa grande. É tipo o Rossi passando e conversando com todo mundo ao longo da noite. A Santa Ceia, a gente sabe que é Jesus nessa mesa, né? Como que é? Então, o evento é... Pensa que é a casa dele. Ele é o rei ali, ele faz o que ele quiser. Se ele quiser trocar você por outro piloto, ele vai trocar. Então é a casa dele. Ele que mexe tudo. Então é legal sim. E depois, quando acaba a corrida no domingo, a gente vai jantar. Todo mundo junto. E sim, é uma mesa gigante. É um salão muito bonito, tudo. E quando acaba a janta ali, eles fazem uma mini festa. Então é legal, a gente pode conversar mais tranquilo. E depois da corrida, sim, eles ficaram um pouquinho bravos comigo que eu ganhei. Só que depois na janta já com bebida, tudo, ficou bem melhor.
Ele recebeu então algum elogio do Rossi pela vitória? Aí sim, aí recebi elogio do Valentino, do Marini, de todo mundo. Ô, Diogo, pra gente voltar aqui ao universo brasileiro, o que você acha que vai acontecer com a moto, o universo moto? Não tô falando MotoGP, a gente tá aqui na Yamaha, hoje várias crianças acompanhando você, Turquinho, que são referências. E as referências são muito importantes em qualquer esporte. Vê o tênis agora com o João Fonseca, com a Bia Haddad, a gente sabe o que foram Senna, Piquet e Emerson para automobilismo. Como você acha que essa sua ascensão a MotoGP voltar ao Brasil, em Goiânia, pode impactar essa molecada? Cara, eu acho que vai ser muito melhor. Tendo uma corrida no Brasil, acho que ainda vai levar que um público ou um piloto que queira chegar no Mundial siga o sonho. Acho que ano que vem, se a gente correr aqui no Brasil, vai ser um evento maravilhoso, com certeza, um fim de semana muito bom. E acho que com certeza vai vir muita gente. Então, eu tô ansioso, tomara que dê tudo certo. E não sei se eu vou estar na Moto 2 ou na MotoGP. Então, com certeza eu vou vir. Eu vou vir, e se eu não vim como piloto, eu vou vir para ver o evento também. Mas vai ser legal sim, eu acho que voltar ao Brasil correr vai ser bem emocionante. E a gente quer ver como piloto, né? Não, vai ser como Sem vai como piloto. Aí não dá. Não, meu sonho é correr aqui e ainda mais na MotoGP. Claro. Ô, Diogo, e o seu momento agora é muito positivo, né? Você tá numa ascendente dentro da Moto 2 e tendo agora um apoio muito grande por fora, que é essa parceria que foi anunciada recentemente com a Yamaha para o fornecimento das motos de treino. Eu queria que você falasse o quanto que isso é importante para você como preparação mesmo, para ter esse crescimento como piloto e chegar na MotoGP ali no futuro. Não, sim, eu tô muito, muito agradecido por o trabalho que eles estão fazendo por mim. E eu acho que isso ainda mais me motiva para continuar trabalhando. Se uma marca tão grande venha me buscar é porque eu tô fazendo as coisas bem. Então, eu tô feliz sim, me ajudou muito. Com certeza eu vou treinar bem melhor com a Yamaha. E eu ainda não testei nenhuma moto. Quando eu voltar para a Espanha depois da corrida dos Estados Unidos, eu vou andar com todas. Então, depois eu falo para vocês como é que é. Mas eu tô muito agradecido sim e tomara que essa parceria vingue por muitos anos. O bom é que eu já tô pensando umas coisas, tipo, ele chega na casa e tem 50 caixas de correio. Só tá dentro. É isso. 50 não, mas tem algumas. Aliás, quantas motos você tem? Tenho da Yamaha ou em general? Pode ser todas, da minha parte pode ser todas. Esse negócio da Yamaha vai aumentar bastante. É isso, geral, sem precisar descrever, mas com sua garagem, tem quantas motos? Devo ter umas 7, 8, por aí. Que beleza. Minha última pergunta, porque eu sei que você está muito cansado, a gente acompanhou, a gente tentou fazer aqui até uma entrevista mais leve, fugindo de temas tradicionais, mas eu imagino que essa correria não chegue perto da dificuldade que você passou na sua vida. A gente está falando de um garoto, uma criança que foi para a Europa com 8 anos, gostando de moto, claro, com o pai, mas com 8 anos a gente não tem nem no MotoGP, Valentino Rossi, a gente quer se divertir. Eu queria que você descrevesse um pouco essa sua jornada, assim, as maiores dificuldades, em que momento você entendeu isso? Tipo, caramba, eu saí do meu país para andar de moto, para aprender a fazer, estudar espanhol numa cidade que fala catalão e que não gosta. Aliás, você fala catalão? Falo. Ó, que beleza! Cisplau é catalão, né? Olha lá, não é xingamento, né? É por favor? Por favor. Ó, que beleza. Conta as suas dificuldades, porque isso com certeza vai inspirar muita gente. Sim, foi difícil. Eu saí muito, muito jovem daqui do Brasil, eu e meu pai sozinho nessa aventura. Então foi difícil no começo, né? Ir para uma cidade que eu não conheço nada, não sei falar o idioma, não sei nada, então começar do zero é difícil. E acho que isso melhorou. A cada ano foi melhorando. E é difícil porque eu fui para lá sem ter essa mentalidade de, não, vou morar aqui e vou fazer minha carreira aqui. Eu fui pensando, não, vou fazer um ano aqui, depois eu volto pro Brasil. E no final do ano a gente viu que eu teria que ficar lá.
E eu acho que a partir daí eu comecei a entender as coisas diferente. Então, agora sim, eu tenho 20 anos, mas eu sou jovem ainda. Sim. Eu, eu acho que eu perdi muitas coisas da minha vida de adolescente que acho que os adolescentes de hoje em dia faz, que é sair para jantar, sair para tomar alguma coisa. Eu não fiz isso. E eu acho que também não sinto falta. Quando eu deixar de correr de moto, eu vou fazer, então eu vou viver minha vida. Mas agora eu tenho que focar no meu trabalho e fazer acontecer. E a gente torce por uma carreira muito longeva ainda. Sem dúvida, cara. Sucesso. Eu acho que você sentiu no Brasil. Eu acho que a mentalidade brasileira é muito entusiasmado, muito apaixonado, mas também às vezes é meio cruel, assim, se o cara não vai bem. Mas eu acho que isso mudou bastante em vários esportes. Eu vejo no tênis, eu vejo no automobilismo mesmo com o Gabriel Bortoleto, que agora foi para a Fórmula 1. Sucesso. A torcida é grande, a gente sabe quão difícil é. Eu comentei contigo, né? A gente chama o Alex Barros de ET, porque assim, ele não foi campeão do mundo. Mas se você pegar o que ele fez e comparar os campeões do mundo de Fórmula 1, a gente tá falando de mesma prateleira de dificuldade, de êxito, assim, é uma coisa muito difícil. Então a gente receba da gente toda a sorte e toda a torcida. Não, muito obrigado, muito obrigado. Acho que cada ano isso vai ir a melhor. Eu tô trabalhando para que um dia eu chegue na MotoGP e seja campeão do mundo. Então, se Deus quiser, isso vai ser real. É isso aí, a gente vai ficar na torcida e vai acompanhar muito, Diogo. Quero muito agradecer a tua presença aqui no podcast de hoje. Não, obrigado a vocês pelo convite e vamos voltar em um futuro. É isso aí, Felipe Mota também, muito obrigado. Obrigado. Gente, ó, o podcast de hoje não acabou, a gente vai trocar aqui os convidados, porque tem mais conteúdo por vir aí, então fica ligado. É isso aí, minha gente, depois esse pit stop rapidão pra gente trocar de convidados. Vocês estão vendo que eu já tenho mais um convidado aqui na mesa e mais um convidado que tá fazendo bonito lá fora. Turquinho Júnior, Humberto Maier, representante do Brasil no Mundial de Super Esporte 300. Turquinho, muito obrigado por estar aqui com a gente hoje, por participar do podcast. Acho que é a primeira vez que você está participando aqui do podcast, né? Sim, primeira vez, eu que tenho que agradecer pelo convite, por estar aqui. Já assisti bastante o podcast, o episódio com o Alex Barros também. E é isso, muito bom a gente estar junto com essa ligação com a Yamaha e falar um pouco sobre o motociclismo. É isso aí, vamos começar falando então de 2025, porque tá batendo na porta. Próximo fim de semana já começa a temporada do Mundial Algarve, né? A primeira corrida, eles? Fala pra gente sobre as expectativas dessa temporada. Sim, vamos para Portimão agora, iniciar a temporada do Super Sport 300. O campeonato World Superbike já começou, só que nas corridas fora da Europa a gente não participa. Sim. Então, vamos iniciar agora em Portimão. A expectativa é alta esse ano. A Yamaha tá apostando bastante na gente, no nosso trabalho. No Kevin, que é meu companheiro de equipe, então acho que a gente pode fazer um bom trabalho esse ano. E estamos ansiosos para começar. É um campeonato mundial, então tem muita expressão para o Brasil e para o mundo afora. E é isso, acho que tô preparado para esse ano por lutar pelo título. Isso aí, eu tô com o calendário aqui, ó. Começa em Portimão, vai para Assen, Most na República Tcheca, Misano, Manicur, Aragon, Estoril e termina em Jerez, lá em outubro. Já conhece todas as pistas ou alguma se ainda não correu? Vai ser estreia. Não, eu já conheço todas as pistas, já é meu quarto ano no Mundial, então já tenho uma certa experiência. E também hoje em dia não é tão difícil para nós pilotos quando vamos em alguma pista nova, porque hoje em dia tem a tecnologia, assim, assiste corrida, assiste onboard, então é tudo muito mais fácil. Quando nós chegamos na pista, tem todos os dados do que a gente precisa de como pilotar a moto naquela pista, então hoje em dia é muito mais fácil. E eu já conheço as pistas, então isso facilita para mim. Como você falou, né? Você está dentro do contexto do Mundial de Superbike, é uma das categorias suporte ali. E como que é ter esse contato com o pessoal ali? O pessoal do Mundial de Superbike, uma galera de altíssimo nível. Você está falando de Toprak, a gente está falando de Jonathan Rea, muitos pilotos que vieram, inclusive, da MotoGP. Como que é ter esse contato com a galera em termos de aprendizado também? O World Superbike cresceu muito nos últimos anos, principalmente com o Toprak, com esse estilo de pilotagem dele que encanta muita gente. E muita gente diz que ele é melhor que vários pilotos da MotoGP e eu acredito nisso. Mas o World Superbike vem crescendo, é um campeonato que nós que vemos do Brasil temos mais acessibilidade, porque com moto de produção, é a moto que a gente encontra aqui no Brasil, Sim. não precisa
deixar toda a nossa vida e ir para a Europa em busca de uma chance para correr na MotoGP, mas o nível é muito alto, eu acho que eu até brinco, acho que ali estão os pilotos que eram para estar na MotoGP, mas por um motivo talvez de oportunidade, talvez financeiro, não chegaram, mas o nível é parecido, não é tanta diferença. E é isso, e também tem o caminho, o líder do campeonato da Moto2 agora, ele veio da Super Sport 300, também tem o Adrian Huertas, que está na Moto2, muitos pilotos que vieram do World Superbike, então é um caminho a ser traçado. Também tem a equipe da Blue Crew na Moto2, que é um caminho para a gente chegar, e é isso, eu não sei como vai ser meu futuro, mas, bom, estou feliz no Mundial do Superbike, hoje em dia é um campeonato que me dá muitas oportunidades. Na torcida para continuar crescendo, né? E você falou um pouquinho no começo sobre perspectivas da temporada, você chega para 2025 vindo de um bom momento, né? Campeão do Ibero-Americano de moto velocidade lá na Espanha, vencendo baterias no FIA Intercontinental Games. Fala pra gente dessas duas disputas aí que trouxeram grandes resultados. O Intercontinental Games foi muito bom pra gente. Acho que foram 4 corridas no geral. A América Latina venceu 2, foi a que mais venceu o continente. E eu ganhei a primeira corrida e na segunda corrida, quando eu tava em primeiro, eu acabei caindo. Então eu tinha muita chance de ter ganhado as 2 corridas e foi muito bom pra mim esse final de semana. É a primeira vez também que teve jogos como se fossem as Olimpíadas da moto velocidade. E foi muito positivo. O Campeonato Ibero-Americano corre junto com o Espanhol, que eu também ganhei. E tô me sentindo numa boa forma para esse ano e acho que tem tudo pra gente trazer um título pro Brasil, mundial, que é no Mundial do Superbike, que é diferente da MotoGP, mas é um título mundial. E seria algo inédito, né? Um negócio que a gente tá na torcida aí para ver acontecendo. Porque a gente estava com o Diogo até agora há pouco, ele contou um pouco da história dele. Eu queria que você também contasse para a galera como que foi o teu início na moto, o percurso que você fez até chegar nesse ponto da Super Sport 300. Eu comecei pelo meu pai, ele corria e quando eu era pequeno ele acabou me dando uma mini moto, que eu acho que é como todos os pilotos hoje em dia, vem do pai, vem da família, é algo que é muito de nicho, a moto velocidade. E acabei ganhando uma moto dele e sempre me destaquei nas categorias de base aqui no Brasil. Até que eu fui companheiro do Diogo em 2016, eu tinha 10 anos, na Estrela Galícia na época. Eu fiquei metade do ano junto com ele, depois eu fui pra Yamaha já, então já tô junto com a Yamaha desde 2016. E, bom, sempre tive junto com a Missão 78, que é quem dá oportunidade para nós que viemos do Brasil para ir para fora. Sim. E eu ganhei o Campeonato Brasileiro em 2019 e 2020, da R3, e ganhei uma vaga para correr o Campeonato Europeu em 2021. E 2021 foi um ano bem difícil, meu primeiro ano na Europa, sozinho, sem minha família, tinha 15 anos, foi bem complicado mentalmente, mas consegui fazer bons resultados. Em 2022 veio a oportunidade de subir para o Mundial do Super Sport 300 e eu abracei a oportunidade, foi muito bem e tô lá até hoje. Já tive alguns pódios, já ganhei corrida e acabei perdendo por tocar no verde depois. Mas tem uma boa história, tem alguns pódios mundialistas e eu acho que esse ano é um ano de virada de chave pra gente ser campeão. Como eu falei, tô me preparando muito bem nessa pré-temporada e acho que vai ser um ótimo ano pra mim. É isso aí, a gente vai ficar de olho. Você falou, né, que você já está há alguns anos com a Yamaha. Eu queria que você falasse a importância desse projeto, né, por assim dizer, de viabilizar a oportunidade de alguns pilotos de correrem na Europa, de ter essa oportunidade de ir para lá disputar os campeonatos mundiais e internacionais. Eu acho que houve uma época que no Brasil você não tinha muito pra onde ir. Você ganhava aqui um título brasileiro e beleza. Agora tem o caminho com a Yamaha, que começa desde a R15 com 10 anos. Sim. Onde jovens talentos que estavam aqui hoje vão se destacando e ganhando uma oportunidade. Não é que você vence e beleza, você vence e tem uma vaga para dar o próximo salto. Então faz a R15, a R3 e R3 Europa e Super Sport 300. Então é um caminho muito bom, é um caminho que vem dado certo e que cada vez a Yamaha aposta mais. Então acho que hoje em dia os talentos têm uma boa oportunidade. Bem, e a gente está nesse momento aí de ver o anúncio, a confirmação do GP do Brasil de MotoGP no ano que vem, ali 29 de março. Eu queria que você falasse o quanto que você acha que isso pode impactar, mudar o cenário do motociclismo brasileiro, ter uma categoria mundial de volta aqui no país. Bom, tendo a MotoGP no Brasil, acho que é
ajuda bastante no mercado, principalmente para nós pilotos que buscamos oportunidades diferentes e também tira um pouco os olhos do futebol no Brasil, que é algo que é importante, olhar para outros esportes. E, bom, 2026 eu espero estar correndo também, para ser sincero, é uma oportunidade também. Tem a equipe, como eu falei, tem a equipe Blue Crew da Yamaha na Moto 2, então seria uma oportunidade boa para mim. Eu quero fazer, primeiro é focar esse ano, fazer um bom resultado, e aí as oportunidades aparecem. Então, quem sabe eu esteja correndo também nesse final de semana. Mas é isso, acho que é importante para o Brasil, e no Brasil temos muitos fãs loucos por moto, e acho que vai ser bastante interessante, muito bom para nós brasileiros. Com certeza. Luquinho, pra gente fechar esse nosso bate-papo, já se falou, né? Esse é o 5º ano já que você tá na Europa, então já tá aclimatado, com certeza já deve também conhecer os pilotos, treinar, né? A gente sabe que os pilotos acabam treinando todos muito juntos. Eu queria que você falasse sobre alguns nomes aí que você acompanha um pouco mais, que você tem como um ídolo e que você chega a ter um pouco mais de contato. Bom, por estar no mesmo paddock, eu acho que o Toprak é algo que eu me identifico bastante com o estilo de pilotagem dele, eu gosto muito. E também tem essa brincadeira porque ele é turco e eu sou turquinho, então sempre tem essa brincadeira ali no Virou o filho do por Toprak, trás das quase. câmeras ali, quando nós vamos fazer as fotos de abertura de temporada, sempre se encontra e conversa ali pelo Instagram também. Então é um cara que eu gosto bastante. E além de ser um piloto fantástico e promove o motociclismo para todo mundo, porque ele empina, ele dá RL, é o que muita gente gosta, principalmente no Brasil. Então acho que é um cara incrível. Como você falou, né? É um cara que teria total potencial de estar na MotoGP, né? Vamos ver se talvez 2026 ou 2027 ele de fato consegue isso, né? Eu acho que ele não tá na MotoGP por escolha própria dele, Sim. porque é, contratos ele tinha, com certeza, porque é um piloto fenomenal, fora da curva. E acho que ele tá feliz no World Superbike, ele gosta de estar lá. E o World Superbike, como eu falei, o nível é muito alto também, não é tão diferente da MotoGP. Então acho que ele quer estar no World Superbike, mas quem sabe no futuro ele esteja na MotoGP também. O que que você pensa para o seu futuro? Você falou, né? Tem o caminho, tem a equipe ali na Moto2. Você pensa talvez trilhar isso ou seguir para tentar chegar no Mundial do Superbike? Bom, eu acho que são dois caminhos diferentes, mas eu acho que pra mim eu gostaria de chegar até a MotoGP em uma das classes, na Moto 2. Acho que Moto 3 já passei Aham. da época e acho que é um caminho a ser traçado, mas o World Superbike também tá aí e eu acho que eu tendo bons resultados, oportunidades vão se abrir tanto no World Superbike quanto na MotoGP. E meu objetivo é chegar em algum dos dois lados e viver do meu sonho de ser piloto. E tô fazendo um bom trabalho, e acho que é só o começo dessa jornada e, bom, espero ter muitos mais anos de piloto, tanto no World Superbike ou na MotoGP, em qualquer lugar. É isso aí. A gente vai ficar de olho, como eu falei, né? Você chega para essa temporada com um momento muito bom e já a partir desse próximo fim de semana começa a temporada 2025 lá em Portugal. Mas, Turquinho, muito obrigado por ter participado aqui do podcast e, claro, a porta está aberta aí para outras participações no futuro. Bom, eu que agradeço, parabéns também pelo podcast, por promover o motociclismo no Brasil, que é muito importante, e continuem assim, junto com a Yamaha também, que está sempre apoiando o motociclismo. É isso aí, um projeto que ainda tem muito a render. E eu quero agradecer a você que ficou com a gente aqui até agora. Não esqueça, deixa o like, se inscreva no canal, porque olha, a semana tem muita coisa ainda por vir, tem muitas edições legais do podcast. A gente vai ter outros convidados aí nas próximas edições, porque a gente tem muita coisa para falar, não só do motociclismo internacional, mas também do brasileiro, falar do pessoal que está fazendo bonito por aqui. Então, quero agradecer muito a você, valeu e a gente se vê numa próxima.